Olá, muito prazer, meu nome é Pedro, sou CTO aqui da Driven e hoje eu estou liberando aqui para vocês o nosso mini curso de JavaScript. Essa aqui é uma das linguagens mais usadas no mercado para você que está começando, está dando os primeiros passos aí no universo do desenvolvimento. Queria reforçar que esse curso é um curso totalmente do zero, então você não precisa ter nenhuma bagagem para conseguir acompanhar as aulas, beleza? E nesse curso a gente sempre vai seguir um formatinho que é, além aqui das aulas em vídeo que você vai assistir, a gente também libera um compilado, um resumão em texto daquela aula e exercícios para você praticar aquilo que foi aprendido naquela aula, e todo esse material dos compilados e dos exercícios vai estar em links na descrição dos vídeos, beleza? Então é só acessar aqui embaixo. Então maravilha, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso curso, te espero na próxima aula. Fala galera, dando início aqui então ao nosso mini curso de JavaScript, eu queria começar perguntando por quê? Por que que a gente precisa de JavaScript na nossa vida? E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo na prática para isso, beleza? Vamos voltar aqui e fazer a magia da tela e trocar para cá. Estamos aqui no Google e eu vou fazer uma busca para o nosso querido cachorro, né? Vamos ver aqui nas imagens do Google, né? Google Imagens. A gente está aqui nessa tela. O que é essa tela aqui, né, galera? Essa tela é um visual, né? É uma aparência que a gente vê, é um layout que a gente vê aqui, contendo todas as informações dessa página, certo? E isso aqui a gente já aprendeu lá o site do Fábio Pavani, e naquele site a gente usou HTML e CSS para construir interfaces, assim como aqui o Google Imagens, né, tem essa interface. Porém, o que acontece aqui nesse Google Imagens quando a gente clica nessa fotinho aqui, por exemplo, do cachorro Jair, que está tomando vacina? Esse cachorro, quando você clica aqui nele, algumas coisas acontecem aqui na página. A primeira é que antes que tinham 5 imagens aqui, uma do lado da outra, reduziu para 3. Então essa área em branco aqui, ó, reduziu de tamanho para poder dar espaço para uma área escura aqui do lado, né? Então duas coisas aconteceram. A área branca reduziu de tamanho, surgiu uma área escura aqui do lado. Em seguida, né, a foto que eu cliquei aqui apareceu aqui do lado, né, aqui na área escura. E aqui embaixo as nossas imagens relacionadas e por aí vai. Então repara que teve um comportamento envolvido aqui nessa nossa aplicação. Além de uma interface, que é o que a gente já tinha antes, agora a gente também tem comportamentos nessa minha aplicação. Eu clico e as coisas acontecem, as coisas mudam e tal. E por que, galera? Por que que a gente precisa, né? Já dando spoiler aí, né, que esses comportamentos são criados utilizando JavaScript, por que que a gente precisa de uma outra linguagem? Por que não dá para fazer isso com HTML e CSS? A verdade é que na computação, quando você constrói um software, você sempre vai ter esses dois lados, sempre vai ter a interface e o comportamento. E a forma como você ensina o computador a mostrar essa aplicação para o usuário, ela é bem diferente entre esses dois lados. Na hora que a gente constrói uma interface, por exemplo, usando HTML e CSS, é bem parecido lá com o que a gente viu lá no Fábio Pavani. A gente tem elementos, né? A gente cria elementos na tela e posiciona esses elementos na tela, e isso já é suficiente para o computador conseguir exibir essa interface. Porém, quando a gente vai para o comportamento, para o lado de interação com o usuário, a gente precisa ensinar para o computador cada comportamento desse numa sequência de passos a passo. Por exemplo, cliquei numa imagem. O que acontece quando clica numa imagem? Tem que diminuir a área em branco, tem que aparecer uma área escura, tem que aparecer a foto que eu cliquei e por aí vai. E eu tenho que ensinar ao computador esse passo a passo, essa sequência de passos que sai de um estado qualquer e vai para um outro estado da minha aplicação. E a forma como a gente faz isso, galera, é levemente diferente de como a gente faz com HTML e CSS, inclusive com uma outra linguagem, que é o JavaScript. O nome que a gente dá para essa sequência de passos, por exemplo, eu quero que quando clico uma coisa aconteça A, B e C. Essa sequência de passos que eu quero que aconteça, na computação a gente dá um nome de algoritmo. Então se você já viu essa palavrinha na vida, não se assuste, não tem nada de Matrix em algoritmo. Algoritmo é só isso, é só uma sequência de passos que o seu programa faz, que representa algum comportamento. Beleza? E aí eu vou fazer um exemplo aqui com um algoritmo, né, com uma sequência de passos que provavelmente seus professores aí na sua vida, na sua escola, na sua faculdade, já fizeram muitas vezes no passado. Então vamos fazer aqui a magia de novo, voltar para cá. E vamos fazer aqui um algoritmo que muitos professores com certeza já fizeram, que é o algoritmo de calcular uma média, por exemplo, de um aluno. Então você tem lá um aluno, o Joãozinho, e ele tem que ser calculada a média do Joãozinho, e para isso o professor, como é que o professor fazia, né, até voltando aqui, quando o professor fazia isso antigamente, o que ele fazia? Ele pegava lá, por exemplo, supondo que tenha 3 notas, né, lá naquela escola, e aí a nota 1 tem peso 3, a nota 2 tem peso 3 também, e a nota 3 tem peso 4. O que o professor fazia? Ele anotava lá a nota do Joãozinho a cada bimestre, a cada trimestre, e ele lá, no final do ano, né, multiplicava essas notas pelos pesos, depois dividia lá
pela soma dos pesos por 10, e isso dava a média do Joãozinho. E ele ia lá e anotava no diário de classe. Porém, as coisas mudaram e felizmente hoje existem programas que facilitam esse tipo de coisa. E se existe um programa para calcular a média de um aluno, por exemplo, certamente em algum lugar nesse programa está implementada esse comportamento de como que calcula uma média. O que acontece quando o professor vai lá, bota as 3 notas, clica no botão, um comportamento tem que acontecer e isso está codificado em algum lugar, utilizando alguma linguagem. Beleza? Então vou fazer aqui ainda sem nenhuma linguagem específica, só para vocês entenderem o racional do que é esse algoritmo, e depois a gente vai migrar para JavaScript, beleza? Então voltando para cá, vamos supor que eu queira criar esse algoritmo, que é o algoritmo calculadora de média. Eita, calculadora de média. O que esse algoritmo vai receber, né? Para calcular uma média eu preciso das 3 notas, então vou botar aqui, ó, ele recebe nota 1, nota 2 e nota 3. Isso é o que o meu algoritmo vai receber aí de entrada, tá bom? E aí ele vai fazer alguns passo a passos aqui. Primeira coisa, ele vai multiplicar a nota 1 por 3, porque o peso da nota 1 é 3. Depois ele vai multiplicar a nota 2 também por 3, porque o peso da nota 2 também é 3. Por fim, ele vai multiplicar a nota 3 por 4, porque o peso da nota 3 é 4. No final, ele vai somar todas as notas e dividir por 4. Desculpa, por 10. Né? É a soma dos pesos aqui. 3 mais 3 mais 4, 10. Divide por 10, vai dar a média ponderada. Por fim, ele vai responder essa média, para quem quer que tenha chamado, né, esse algoritmo de alguma forma. Então, isso aqui já é o nosso primeiro algoritmo, é a nossa receitinha para como que calcula uma média nessa escola em específico, a partir de 3 notas que ele recebe. Muito bom, uma vez que eu implementei isso aqui no meu computador, agora é só o professor ou professora chegar lá e chamar esse algoritmo, seja clicando no botão ou o que quer que seja, mas no fim das contas ele vai executar esse algoritmo, então vou colocar aqui embaixo, executar o algoritmo, por exemplo, com as notas, por exemplo, 5, 5 e 10. Vamos supor que ele tire 5 na nota 1, 5 na nota 2 e 10 na nota 3. Isso aqui, se fizer a continha, ele vai responder pra gente a média 7. E Joãozinho vai passar de ano. Então, galera, isso que a gente acabou de criar aqui foi um algoritmo, né, que sabe calcular uma média. Em seguida, a gente pode executar esse algoritmo várias vezes para várias notas diferentes, para 5, para 5, para 10. Se fosse outras notas aqui, dariam outros resultados. Beleza? Isso aqui é a base praticamente de toda a computação. Você conseguir criar esses comportamentinhos aqui e poder executar esses comportamentinhos e, com isso, né, automatizar o seu trabalho sempre que possível. Então, fazendo um rápido compilado aqui do que a gente viu nessa primeira aula, a gente viu esses conceitos aqui. Vou botar para cá. A gente viu aqui esses conceitos quando a gente constrói um site, existe a interface e existe o comportamento. Né? A gente já viu um pouco de HTML e CSS, porém, para que a gente consiga fazer sites mais elaborados, a gente precisa conseguir fazer esse lado do comportamento. Para isso, a gente precisa ensinar o computador como que são as sequências de passos para cada comportamento desse. E a gente viu que o nome dessa sequência de passos, quando a gente cria uma sequência de passos e ensina o computador, é um algoritmo, a gente está criando um algoritmo. Aqui o exemplo que a gente viu aqui em aula, por exemplo, o algoritmo que multiplica aqui cada nota e tal, como é que a gente executa esse algoritmo no final, e aí, deixando aí o cliffhanger para a próxima aula. Na próxima aula a gente já vai falar de JavaScript e como que a gente pode implementar algoritmos como esse utilizando essa linguagem. Fechado, galera? Então, até a próxima aula. Valeu!